Olá pessoal, tudo bem? Então, como a gente tinha conversado no último vídeo, né? Eu ia fazer um resumão aqui nesse próximo vídeo de tudo que a gente tinha visto para finalizar, né? Para finalizar todo o nosso estudo, desde como chegaram os povos americanos, quais essas sociedades que se desenvolveram aqui, de que forma elas se desenvolveram, as mais estruturadas, as menos estruturadas. Bom, a gente viu uma série de características de cada civilização que a gente estudou aí. Como eu sempre falei, né, sempre com um recorte, porque é impossível estudar todos esses povos de maneira minuciosa, né, a gente tem que se dedicar muito ao tema. Então, como eu tinha falado, esse aqui vai ser um resumão de tudo que a gente fez, certo? Para concluir esse nosso pequeno curso aqui. De que maneira eu vou fazer esse resumão, né? Eu vou fazer esse resumão com um quiz, certo? Com perguntas e respostas, que é uma maneira muito boa de fixar o conteúdo e ver, né, os pontos principais de tudo que a gente viu, né? De tudo que a gente trabalhou aí, que eu passei para vocês, de tudo que eu pesquisei, que eu estudei, e tentei passar de uma maneira que fosse fácil de entender. Então, eu fiz umas perguntas aqui, umas perguntas e respostas, e eu vou passar para vocês para a gente encerrar esse nosso trabalho. E eu espero que vocês gostem e que vocês acertem as perguntas. São perguntas bem fáceis, certo? São perguntas simples, mas que abarcam, de maneira geral, todo o conteúdo aí que a gente estudou. Vamos lá, então. Vamos para a primeira pergunta? Então, a primeira pergunta é: quais civilizações pré-colombianas desenvolveram alto grau de desenvolvimento tecnológico e complexa organização social? Certo? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, né? Leiam com atenção aí a pergunta e respondam aí qual que é a questão. Letra A, B, C ou D. E aí, pessoal? Já pensaram? Já conseguiram descobrir aí qual é que é essas civilizações pré-colombianas aí com alto grau de tecnologia e organização social? É a letra A? É a letra B? É a letra C ou a letra D? São os maias, astecas e os incas? São os tupinambás e os guaranis? São os navajos, apaches e os sioux? Ou são todos os povos da era pré-colombiana? Todos esses povos que tiveram um alto desenvolvimento tecnológico e uma complexa organização social? Qual deles vocês acham que é? Pensaram bem? Leram bem? Então vamos para a resposta. Atenção? Maias, astecas e incas, né? Foram os maias, astecas e os incas que desenvolveram alto grau tecnológico, né? Grandes cidades em pedra, né? Uma organização social hierarquizada que os tupinambás e os guaranis não desenvolveram, certo? Os navajos, os apaches e os sioux também não desenvolveram, né? Viviam já mais de forma tribal, né? Tanto os tupinambás e os guaranis como os navajos, apaches e sioux. Então, a letra D também não, né? Porque não eram todos os povos, né, que desenvolveram essas tecnologias. Então, a resposta, né, como foi a base do nosso estudo, né, o concentrado do nosso estudo, o grosso dele, maias, astecas e incas. Beleza? Vamos para número 2, então. Número 2. O território da América pré-colombiana é dividido em 2 grandes blocos. Quais são eles? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, né?
E aí, pessoal, descobriram quais são esses dois grandes blocos aí que foi dividido o território da América pré-colombiana? Então, o território da América pré-colombiana é dividido em dois grandes blocos. Quais são esses grandes blocos? O bloco da região norte e região sul, da setentrional e meridional, é a Mesoamérica e a Andina, né? Ou é a oriental e ocidental? Como é que era dividido esse território da América pré-colombiana? Como é que os estudiosos dividiram ele para estudar esse território? Dividiram ele em alguns povos, né? Quais são eles? Vocês pensaram? Deixei um tempinho para vocês pensar aí, para raciocinar. Vamos ver a resposta, então, pessoal. Mesoamérica e Andina, né? A Mesoamérica, que era aquela região do centro da América, como eu tinha falado, né, durante as aulas. Centro da América, Mesoamérica, e a sociedade andina, aqui na América do Sul, na costa do Pacífico, eram as sociedades andinas, certo? Então, essas eram as duas grandes divisões das sociedades pré-colombianas, correto? Vamos ver, espero que tenham acertado. Era fácil, hein, gente? Todas elas são fáceis, mas elas são fáceis e ajudam a gente a fixar bem o conteúdo. Beleza? Vamos para 3, então. Número 3. Apesar de serem uma famosa e antiga civilização mesoamericana, não possuíam um poder centralizado configurando um império. Qual dessas civilizações não eram um império e que se localizavam na Mesoamérica? Uma daquelas regiões que a gente viu ali, né? Mesoamérica e Andina. Ela se localizava na Mesoamérica e ela não possuía um poder centralizado. Qual é essa famosa e antiga civilização mesoamericana? Tempo para pensar. E aí, pessoal? Descobriram? Descobriram qual é essa famosa e antiga civilização que se localizava na Mesoamérica, na América Central ali, e que não era um poder centralizado? Conseguiram ver aí? Visualizaram? Então, vamos para a resposta? Eram os maias, né? Os potiguaras não eram. Os potiguaras eram uma civilização pré-colombiana que vivia no Brasil, né? Não era da Mesoamérica, não era da América Central. Os esquimós viviam em outro lugar, na América do Norte. Os astecas viviam, sim, na Mesoamérica, certo? Os astecas viviam na Mesoamérica, porém eles não, eles eram um império, né? Constituíram um império. E a pergunta era qual é o povo que não constituiu esse império? O povo que não constituiu esse império eram os maias, certo? Os maias, eles tinham cidades-estados, não tinham um poder centralizado, eram cidades com seu governo, seu rei, seu deus, né? Como nós tínhamos visto lá no começo desse nosso estudo. Portanto, essa civilização mesoamericana, que não tinha um poder centralizado, que não configurava um império, eram os maias, certo? Os maias eram essa civilização mesoamericana que não configuraram um império. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Número 4. Astecas, maias e incas foram grandes civilizações pré-colombianas. Qual ou quais delas não desenvolveu a escrita? Astecas, maias e incas foram grandes civilizações, como nós vimos, né? Grandes construções, grandes civilizações, porém, teve
qual delas, né, uma ou mais, que não desenvolveu a escrita. Pensem, lembrem do que a gente estudou, qual dessas não desenvolveu a escrita ou nenhuma desenvolveu a escrita. Pensem bem. Tempo para pensar. E aí, pessoal? Beleza? Descobriram? Essa é fácil, né? Astecas, maias e incas foram grandes civilizações pré-colombianas. Qual ou quais não desenvolveu a escrita? Foram os maias que não desenvolveram a escrita? Foram os incas que não desenvolveram a escrita? Os astecas que não desenvolveram a escrita? Ou nenhuma delas desenvolveu a escrita? Vamos para a resposta, então? Os incas, né? Os incas foram uma civilização pré-colombiana que não, a grande civilização pré-colombiana que não desenvolveu a escrita. Tá? Os maias desenvolveram sim uma escrita. Os maias desenvolveram uma escrita ainda hoje com problemas de decifrar essa escrita, né? Ela é meio misteriosa ainda, não se sabe bem o que ela queria dizer, mas caracterizava uma escrita, né? Caracterizava uma escrita, desenhos lá, tal, que ainda é misterioso para os pesquisadores, mas os maias, sim, desenvolveram uma escrita. Os astecas também desenvolveram uma escrita, certo? Muitos registros foram encontrados dos povos astecas, né? Os incas não. Os incas é um povo pré-colombiano que não desenvolveu essa escrita, não tinha nenhum registro. Todo o registro Inca era passado de forma oral, certo? Tradição oral. Os mais velhos passavam para os mais novos e não houve registro escrito, não encontraram nenhum indício, nenhuma escrita, nada que caracterizasse uma escrita, né? Uma escrita da própria história Inca, ou qualquer uma escrita simples, tipo, normalmente as escritas desses povos eram referentes a rituais, eram referentes ao cotidiano, né? E nos incas não, tudo era de forma oral, não tinha a escrita. Certo? Então, desses três, os incas que não desenvolveram a escrita. Vamos para a próxima pergunta. Número 5. Qual é a civilização pré-colombiana? Qual é a civilização pré-colombiana considerada como a mais antiga? Qual dessas civilizações pré-colombianas que se tem registro é considerada a mais antiga? Pensem aí, gente. Tempinho para pensar e respondam. Beleza? Qual é a civilização pré-colombiana considerada como a civilização mais antiga desses povos? Os maias, os apaches, os incas ou os potiguares? Vocês pensaram? Essa é fácil. Vamos para a resposta? Eram os maias, né? Os maias eram a civilização mais antiga. Os apaches eram da América do Norte. Não se tem registros tão antigos dos apaches, né? Até porque eles vivem de forma tribal e também não desenvolveram nenhum tipo de registro, né? Os incas não, né? Eles não eram, porque é a partir do ano 1000 que se constituiu o grande império Inca, certo? Os potiguaras também não eram, né? Essa civilização tão antiga, com seus costumes tão antigos e que existe registro, certo? Então, os maias, existe registro dos maias, enfim, em torno de
2 a 3 mil anos antes de Cristo, já existem indícios de que os maias estiveram e se formaram aqui na região. Até foi considerado uma civilização autóctone, né? O que é autóctone? Que é da própria região, né? Nativa daquela região. Como sabemos, o homem veio lá, né, pelo Estreito de Bering e tal, né? Então, como autóctone, é que conforme muito tempo naquela região, ela se adaptou àquele meio, então ela é considerada autóctone, com muito tempo convivendo naquele meio, naquela geografia, naquela forma de vida, né, que se mescla e acaba virando autóctone. Então, ela é a civilização mais antiga que se tem registro, né, de 2 a 3 mil anos, claro, vivendo de uma forma um pouco, né, mais tribal, né, mais simples, que depois foi se constituindo as grandes cidades em pedra e tal, mas ela é a grande civilização mais antiga pré-colombiana. Vamos para a próxima, então, pessoal? Próxima pergunta, número 6. Os maias consideravam um alimento de seu cultivo agrícola sagrado, inclusive personificado em um deus. Qual é esse alimento? Ele era tão importante para eles que existia um deus, né, um deus considerado, um deus que representava esse alimento. Eu vou dar tempo para vocês pensarem. Não é difícil, a gente conversou ao longo das aulas sobre ele. Pensem nesse alimento que era muito importante para o povo maia. Tempo para pensar. Vamos lá, pessoal. Pensando, pensando. Eu sei que vocês podem paralisar o vídeo, mas eu acho que vocês não iam paralisar, não. Vocês iam ir lá direto para a resposta. Então, eu vou dar esse tempo aí para saber. É fácil. Então, qual é o alimento maia que era sagrado e que existia um deus que representava esse alimento? Era o cacau? Era o feijão? O milho? Ou era o arroz? A, B, C ou D? Agora sim, vamos para a resposta. A resposta é milho, né? Não era o cacau não era tão assim, né? O feijão não tinha o deus do feijão, não é. O arroz tampouco tinha o deus do arroz, mas o milho sim. O milho nós temos, inclusive, estátuas com personificações do deus do milho, certo? O milho era um importante alimento, era a base da dieta dos maias, era um importante alimento para eles, tão importante que eles cultuavam ele como um alimento sagrado e, inclusive, personificaram esse milho, né, esse alimento tão sagrado para eles, base da sua alimentação, né, tudo era baseado no milho, a maior parte da alimentação deles é baseada no milho, tão importante que existia um deus que era o deus do milho, né, esse alimento tão bom para os maias, né? Certo, pessoal? Milho, um alimento sagrado, personificado num deus para os maias. Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 7. Os astecas formaram um verdadeiro império, centralizado em sua capital, Tenochtitlan. Hoje ela é uma importante cidade mexicana. Qual é essa importante cidade mexicana que os astecas formaram um império e centralizaram ele nessa cidade, que se chamava Tenochtitlan e hoje tem outro nome? Qual é essa cidade? Tempo para pensar.
Pensaram aí, pessoal? Então, número 7, os astecas formaram um verdadeiro império, centralizado em sua capital, Tenochtitlan. Hoje ela é uma importante cidade mexicana. Qual é essa cidade? É a cidade do México. É Guadalajara? É a cidade de Monterrey? Ou é Cancún? Vamos para a resposta. Cidade do México. Capital do México. Tá? Essa cidade é a importante cidade mexicana que foi a capital do Império Azteca. Certo? Ela foi construída aí no Lago Texcoco, né? Numa ilha que tinha no meio do lago, era um lago gigante, o Lago Texcoco. Foi feita essa cidade, construída essa cidade chamada Tenochtitlan, né? No ano 1200, 1300, ali no século 13, ali, 14, foi construída. E nessa cidade virou o centro desse império que depois foi conquistando outras civilizações que chegou a 11 milhões, 12 milhões de habitantes. Sabe? Então a cidade era o centro nesse lago Texcoco, que depois os espanhóis, quando conquistaram a cidade, soterraram esse lago para construir a cidade. Né? Mas era essa a cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca e hoje chamada Cidade do México. Não era Guadalajara, não era Monterrey, e Cancún, que seria muito legal que fosse Cancún, porque tem umas praias muito lindas lá, mas também não é Cancún. É a Cidade do México, hoje uma grande cidade, né, extremamente populosa, capital do país México. Vamos para a próxima? Número 8. Era uma técnica agrícola de cultivo baseada em ilhas artificiais no Lago Texcoco, aquele lago que foi feita a cidade, né, naquela ilha do meio, lá foi feita a cidade, que hoje é a cidade do México, Tenochtitlan. Técnica agrícola de cultivo baseada em ilhas artificiais no lago. Vamos ver se vocês lembram, né, quando nós falamos do Império Azteca, qual era essa técnica agrícola de ilhas? Tempo para pensar. Vamos lá, pessoal? Eu olho aqui para o lado por causa do meu relógio. Aí. Deixa um tempinho para vocês pensarem. Beleza. Número 8. Técnica agrícola de cultivo baseada em ilhas artificiais no Lago Texcoco. Como era essa técnica? Plantation. Era uma técnica de terraços. Eram as chinampas. Ou não era nenhuma dessas alternativas que temos aí? Vamos para a resposta? A resposta eram as chinampas, né? As chinampas eram aquela terra que era né, em cima dos lagos. Elas utilizavam os nutrientes do lago para irrigar, né, e jogar os nutrientes naquela plantação, né, que eram tipo flutuantes aí em cima do lago e que eram cultivados os alimentos dos astecas, certo? O plantation não é, né, que era os grandes latifúndios aí que vieram depois que chegaram os europeus aqui. Os terraços também não eram, né? Os terraços eram outra técnica de cultivo, certo? Que não eram feitas as chinampas, não eram em lagos. Então, assim, eram as chinampas, essas terras flutuantes que ficavam ao longo do lago e que eram usados os nutrientes do lago e a água para irrigar essas plantações. Beleza? Essa era a técnica agrícola dos astecas. Vamos para a próxima? 9. Produto agrícola, símbolo de riqueza e poder para os astecas. Usado como moeda de troca, usado como comércio. Pensem, existe um produto agrícola que era cultivado pelos astecas e que era muito valoroso, era um símbolo de riqueza e poder. Certo? Quem tinha muito desse alimento era poderoso, era considerado rico.
Pense, qual que era esse alimento? E aí, pessoal, descobriram a resposta dessa número 9, hein? É um produto agrícola, símbolo de riqueza e poder para essa civilização, para esse Império Azteca, que era usado como moeda de troca. Lembraram das aulas? É fácil, né, gente? É o cacau. O cacau, ele representava riqueza e poder, inclusive temos pinturas de comércio entre o cacau, temos monolitos em pedra de um homem segurando um cacau, provavelmente naquele monolito é um agricultor, né, uma pessoa que trabalhava no campo, né, uma pessoa trabalhadora, né, da classe social mais baixa. Pelas vestimentas a gente percebe, mas existe um monolito, né? Esse agricultor aí estava segurando o cacau e um alimento muito importante que dizia que representava riqueza e poder para quem possuía abundância, né, nesse cacau, né, que não era aquele camponês ali que estava segurando, mas que representava para a elite, e a elite quem tinha mais cacau era poder, era usado como dinheiro, né, moeda de troca. O milho não era, né, a uva não é, né, e o feijão também não. Certo? Então, temos o cacau como essa moeda de troca, esse importante produto agrícola. 10. Próximo. Povo pré-colombiano praticante de antropofagia, localizado na América do Sul, mais especificamente aqui no Brasil. Existia um povo pré-colombiano que praticava antropofagia. Antropofagia é comer carne humana, é o canibalismo, né? Comer a carne humana. Então, qual desses povos que estão aí citados eram os que praticavam antropofagia? Certo, pessoal? Então, qual era esse povo? Vamos para a resposta. Eram os Incas, os Tupinambás, os Sioux ou eram os Apaches? Resposta, os Tupinambás, né? Era um povo, uma tribo aqui do Brasil que praticava antropofagia, né? Os Incas, eles praticavam sacrifício, sim. Eles utilizavam grandes sacrifícios, mas não praticavam o canibalismo, né? Não tinham a antropofagia. Os Sioux, né, que eram da América do Norte, não se tem registro que eles praticavam antropofagia. Os Apaches também, não se tem nenhum tipo de registro que eles praticavam essa antropofagia, esse canibalismo. Mas os Tupinambás, sim. Porém, com um adendo, né? Vamos especificar aqui. Essa antropofagia praticada pelos Tupinambás não era parte da dieta deles, né? Não comiam carne humana porque eles estavam com fome, eles matavam as pessoas para comer carne humana. Não era essa a ideia. Eles praticavam essa antropofagia, uma questão cerimonial, né? Uma questão de costume religioso, de culto, de cerimônia, né? De rituais e tal. Então, eles comiam, inclusive, muitos europeus foram comidos pelos Tupinambás no encontro, porque eles achavam que eles tirariam esse poder, né, as energias dessa pessoa, né, esse grande guerreiro, né? Então eles capturavam os grandes guerreiros e comendo esses grandes guerreiros era uma honra para esses grandes guerreiros também, né, serem comidos, né? Então era importante tanto para esses guerreiros como para quem comia essa antropofagia. Resumindo, não era parte da alimentação deste povo. Vamos para a próxima?
Número 11. Em 13 de agosto de 1521, os conquistadores espanhóis tomaram a capital do Império Azteca. Quem liderou essa conquista? Certo? Quem liderou essa conquista dos espanhóis quando eles tomaram Tenochtitlan? Tempo para vocês pensarem. Aí, beleza? Então, pessoal, quem em 13 de agosto, né? Qual foi esse conquistador espanhol, tá, que tomou a capital do Império Azteca? Vamos ver então a resposta? A resposta é Hernán Cortés, certo? Francisco Pizarro não foi, porque o Francisco Pizarro lutou contra os Incas, na verdade, conquistou os Incas, né? Essa luta de conquista. Cristóvão Colombo também não foi. Pedro Álvares Cabral nem espanhol era, né? Então, ali dizia quem era o espanhol que fez isso. Foi o Hernán Cortés. O Hernán Cortés se valeu ali da história, né, da mitologia azteca, em que falava que um deus muito importante para eles ia retornar para liderar o povo, né, para liderar essa população, esse império. Esse deus se isolou e ele ia retornar. E o Hernán Cortés, né, como ficou sabendo dessa história, chegou para o povo e disse: olha, esse deus aí sou eu sou esse deus aí. Já era diferente, né, tinha barba e tal, né, roupas diferentes e tal. E ele disse: eu sou esse deus. Então, isso facilitou muito a entrada dele no império, né, essa confiança que o Império acabou apostando nele, fora que ele, né, como nós vimos ali, como nós estudamos, ele se aliou a outros povos que tinham sido conquistados pelos astecas e que tinham uma rixa com os astecas. Então ele foi lá, prometeu mundos e fundos para esses outros povos, e esses povos já não iam muito com a cara dos astecas, que eram, né, que estavam subjugados pelos astecas. Então eles, vamos me aliar aqui com esse cara aqui, e foram lá e conquistaram a cidade naquela data de 1521, 13 de agosto foi a data que eles entraram na cidade e conquistaram realmente ela. Então eles conquistaram com a ajuda desses outros povos, porque sozinhos eles não iam conseguir derrubar o Império Azteca. Então, com a ajuda desses outros povos, eles conseguiram derrubar o Império Azteca. E, posteriormente, com a chegada de mais espanhóis, conquistaram os povos que ajudaram ele, né? Então, subjugaram esses povos, escravizando, matando, enfim. Os povos que primeiramente ajudaram, porque tinham rixa com os astecas, depois viraram escravos deles, subjugaram, mataram, enfim. Essa foi a história do nosso amigo Hernán Cortés, né? Que se aproveitou e dessa história da cosmologia azteca, e se aproveitou disso para ter a entrada facilitada dentro do Império. Certo? Número 12. Próxima questão. Grande Império da região andina, abrangendo países como Chile, Bolívia, Equador, Peru e Argentina. Qual foi esse grande império da região andina, certo? Dessa civilização andina, que abrangeu, né, esse grande império, que territorialmente abrangeu Chile, Bolívia, Equador, Peru e Argentina. Vamos lá, tempo para pensarem. Beleza? Sabe agora qual é que é o grande império? Qual que foi esse grande império? Os Incas, né? Os Incas foi o grande império da região andina, da civilização
das sociedades andinas ali, um império que era tão grande que abarcou praticamente uns 4.000 quilômetros dos territórios desses países, né? Inclusive, alguns vestígios, né? Como eu falei já anteriormente, alguns vestígios encontraram no Brasil, em alguns territórios do Brasil. Os iroqueses não eram, que eram um povo da região norte da América, então não era andino, né? Os charruas não eram, porque eram da costa sul americana, né? Na costa sul atlântica aqui, e os maias não formaram um grande império, né? E tampouco eram da região andina. Então, são os incas, esse grande império, vasto território, que dominou a região andina. Próxima, falando dos incas, né? A sociedade inca baseava-se em aldeias construídas em regiões montanhosas. Como se chamavam essas aldeias do Império Inca? Tempo. Certo, pessoal? Descobriram, então? Número 13, a sociedade inca baseava-se em aldeias construídas em regiões montanhosas. Como é que era o nome dessas aldeias? Vamos para a resposta. Ailus. Ailus era o nome dessas aldeias nas encostas montanhosas que se reuniam, tendo umas maiores, outras menores. As menores sempre dependentes das maiores, né? Porque as maiores cultivavam mais alimento, né? E existia uma troca aí, era uma sociedade inca, era bastante organizada, né? Nessa questão do alimento. E, enfim, terraços não eram. Os terraços não eram as aldeias, os terraços eram uma técnica de cultivo dos incas, né? A Jau não era o governante maia, né? Não tem nada a ver. E as chinampas eram também uma técnica de cultivo agrícola, mas daí já na região mesoamericana, não tem nada a ver com região montanhosa, como eu botei ali, né? Então as Ailus eram essas pequenas aldeias que a civilização inca se baseava, a civilização era constituída em várias aldeias distribuídas para essa região montanhosa. Certo? Confirmada essa resposta, vamos para a próxima. Conhecidos como Filhos do Sol, cultuavam o Deus Sol com templos espalhados por todo o Império. Qual era esse povo, né, que cultuava o Deus Sol, que eram chamados de Filhos do Sol, e que em todo o seu império, né, tinham templos em homenagem a esse Deus? Tempo para pensar. Pensaram aí, pessoal? É fácil, né? É fácil essa aqui. Vamos para a resposta? Os Incas, né? Letra D, os Incas, né? Os Navajos, primeiro nem constituíram império, né? Os Guaranis aqui no Brasil também, né? O povo aqui do Brasil, da região da costa do Atlântico, também não. Os Olmecas eram da Mesoamérica, né? E não formaram grandes impérios, né? Então eram os Incas que em todo o seu império, nesse vasto território de aproximadamente 4.000 quilômetros de território, né? Cada Ailu, cada aldeia dessas, cada povoado constituíam essas populações, eles cultuavam o Deus Sol, eram chamados de Filhos do Sol e faziam templos nessa homenagem. Era tipo uma ordem do Império, né? Uma coisa que o Império impunha em cada região que era conquista, que era Inca, né? Que tinha característica Inca, tinha que ter um templo para cultuar esse Deus Sol, esse Deus tão importante
para a civilização Inca. Certo, pessoal? Próxima. Falando ainda dos Incas, o Quipu. O que era o Quipu dos Incas? Vamos lá, tempo. Beleza? Descobriram o que era o Quipu? Então, vamos lá para a resposta. Letra A, né? O Quipu era uma espécie de ábaco de cordinhas e nós que servia para contagem decimal. Como eu tinha falado, os Incas não possuíam escrita, né? Mas eles tinham essa contagem decimal, né? Essas cordinhas penduradas que, conforme o nó, era um número, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, né? Conforme o tipo de nó. E eles entendiam assim, né? Contavam a quantidade de colheita, as dívidas, né? Então, era uma forma de contagem decimal desse povo, certo? Então, eles se baseavam nessas cordinhas, elas tinham esse significado para eles. E, então, não era uma técnica agrícola desenvolvida na região montanhosa, como era outra opção, né? A técnica agrícola, como nós vimos na região montanhosa, eram os terraços, né? Não era um deus, né? O Quipu não era um deus Quipu, não era isso. E não era também uma bebida alucinógena, né? Não era uma bebida indígena alucinógena. Eram essas cordinhas que fazia parte da contagem, né, dos números deles. Beleza? Vamos para a próxima, então. 16. Quem foi o último imperador Inca, morto em 1572? Tempo para pensar. Beleza? Então vamos para a resposta. Quem foi o último imperador Inca? Tupac Amaru. Esse foi o último imperador Inca. Não foi Palenque, porque Palenque é uma cidade maia, não tem nada a ver. Tenochtitlan, capital azteca, também não tem nada a ver. Francisco Pizarro não foi Francisco Pizarro, bem pelo contrário, né? Francisco Pizarro foi aquele que conquistou os Incas, né? Que travou essa guerra contra os Incas, né? Que durou muito tempo. Os Incas, na região montanhosa que eles conheciam, né? Eles foram resistindo a essa dominação do Francisco Pizarro e durou 40 anos essa dominação contra os espanhóis, aí, contra os europeus. E Tupac Amaru, quando morreu Tupac Amaru, foi o último imperador Inca que lutou contra os europeus, lutou pelo território, lutou pelo povo. Esse foi em 1572. Ele morreu, mataram Tupac Amaru e o Império Inca terminou. Foi o último imperador Inca. Próxima, número 17, né? Povo adaptado às baixas temperaturas do norte do continente, construtores de iglus, que eram moradias de blocos de neve. Falando um pouco da América do Norte, quem era esse povo? Tempo para pensar. Então, pessoal, qual foi o povo adaptado às baixas temperaturas do norte do continente, construtores de iglus, que eram moradias de blocos de neve? Qual desses povos eram? Vamos ver a resposta? A resposta são os esquimós, né? Os comanches não são, que eles são um povo que fica mais ali ao oeste do continente americano, mais ao sul, mais próximo do México, mais ao lado oeste, né? Do continente americano. Os tamoios eram aqui do Brasil, né? Não eram do norte do continente. Os maias eram do Caribe, então eles não enfrentavam nenhum tipo de baixa temperatura, né? Não tinha nada a ver com gelo, não tinha gelo lá, não. Tá? Então eram os esquimós, né? Esse povo que até hoje vive naquela condição, né? Muitos de forma nômade e tal, vão atrás de alimentos, né? Eles vão
eles, desde a época pré-colombiana até hoje, eles vivem de forma nômade, eles vão onde há mais alimento, eles formam esses iglus, eles constroem esses iglus, eles vivem, a hora que fica escasso o alimento, eles vão para outro lugar, certo? Então, esse povo que se adaptou a essa condição, né, de temperatura extrema, né, que é um frio, né, muito frio, então eles usavam as peles dos animais para se cobrir, certo? Eles usavam as peles dos animais para fazer as vestimentas deles, e viviam e se adaptaram nessa condição extrema. Gente, chegou o fim nosso quiz, certo? Chegou ao fim aí nosso resumão aí de tudo que nós estudamos, né? Espero ter agradado todo mundo, espero ter sido explicado bem tudo que eu queria passar, né? Esse trabalho que eu fiz aí, essa pesquisa sobre esses povos que para mim gera muita curiosidade. E eu achei interessante passar para a comunidade isso, né? E, então, como eu falei, isso aqui é um estágio supervisionado da Uninter, certo? Do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Vanderlei Rodrigues, Vanderlei Armando Rodrigues. Estou fazendo esse estágio de forma híbrida, justamente porque as escolas estão fechadas, né, com a questão da pandemia. Então, espero ter passado esse conhecimento, espero que vocês tenham gostado, certo? De ter adquirido esse conhecimento, certo? Agradeço a todos que assistiram aí e deem o seu joinha aí no final, né? Porque eu preciso para o meu estágio, certo? Um comentário e um joinha, certo? Então, obrigado por tudo, eu deixo vocês aqui, eu agradeço essa companhia aí, sobre a história do povo da era pré-colombiana e desses povos que habitaram esse continente. Certo, pessoal? Obrigado e até o próximo estágio aí que eu vou ter que fazer de novo. Agradeço, certo? Até!